Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e quero trazer a escalação do Corinthians para vocês, né? O Corinthians que deve ir com o time titular, né? Deve ir com o time completamente titular aí para o jogo contra o Vasco. Assim, o Corinthians, claro que teve a Copa do Brasil aí, no meio de semana e tal, nem foi tão no meio assim porque foi na terça-feira, né? O jogo é amanhã, que é no sábado. Assim, pro padrão de distância de jogos do futebol brasileiro, tem uma distância até legal. Tem um dia a mais de descanso do que o normal, porque geralmente o quarto domingo, ou então quinta, ou melhor, quarta ou domingo barra sábado, que muitas vezes é quarta e sábado, ou então quinta-feira barra domingo, certo? Que dá aí 3 dias de descanso, né? Ou raras exceções, 4 dias de descanso quando o time joga na quarta e no domingo, né? Já o Corinthians jogou na terça-feira. Então tem quarta, quinta, sexta, teriam 3 dias de descanso aí o dia do jogo, né, que seria no sábado. Então, teoricamente, daria para jogar sem o time titular. Mas o Corinthians tem no meio de semana o mata-mata da Sul-Americana, né? Então, o que tudo indica, se realmente for com o time titular, né, que é o que deve ser, deve acontecer, o Corinthians deve ir com o time reserva, né? O time reserva, assim, aquela molecada que tá jogando a Sul-Americana contra o New Old Boys, New Old Boys. Aí eu não sei, gente, se é interessante, porque já começa a funilar, é time argentino, a gente sabe como o time argentino é chato, é tinhoso. Assim, ainda mais jogo em casa, o jogo em casa que o Corinthians vai ter aí, que é importantíssimo. Eu não iria com o time totalmente titular. Pelo menos eu iria mesclar, tirar alguns titulares ali que são importantes, né? Tipo um Renato Augusto da vida, né? O Roger Guedes e o Yuri, eu sei que eles querem jogar, então deixa os caras. O resto dos jogadores, talvez o Fagner, né, que mesmo que ele não tá tendo aquele nível de partida que a gente se conhece que o Fagner pode fazer, né, eu tiraria ele pela idade e para preservar ele, né, até porque no passado ele teve muitas lesões e desfalcou muito o Corinthians, né, fez muita falta pro Corinthians aí. E nessa fase da temporada, o Fagner não jogar é complicado. E outro motivo, porque, por exemplo, se a gente joga com o time titular amanhã, aí poupa na terça, aí ia com o titular novamente no fim de semana, só que na quarta-feira já é o São Paulo. Então, teria aí 2 jogos com o time titular muito próximos, ainda mais você próximo do jogo contra o São Paulo, que é o jogo do ano pro Corinthians, né? Então, já pensou se Deus livre e guarde, o Renato Augusto torce o pé nesse jogo antes do jogo do São Paulo, que iria com o time titular, levando em consideração a lógica desse rodízio, né? Aí o Corinthians se complicaria muito, se o Fagner torce o pé, ou se tem alguma lesão mais séria, enfim. Então eu iria com o time misto, agora contra o Vasco, não é todo reserva. Tiraria 3, 4 jogadores, tá bom. Contra o New Old Boys, botava o time titular. Ia pro time titular totalmente. Poupava no fim de semana, no outro fim de semana, né? Para ir com os titulares contra o São Paulo. Mas enfim, é a minha visão. Mas também dessa forma aí, colocando o titular amanhã, até pela necessidade do Corinthians ganhar. Teoricamente confronto direto, porque o Vasco, mesmo que a lanterna, o Corinthians tá acima, graças a Deus, mas o Corinthians está ali rondando a zona de rebaixamento. Então, queira ou não, confronto um pouco direto aí, né? Eu entendo também ter o time titular, mas é uma visão, uma colocação que eu tive aí, né, em relação a isso. E a escalação deve ser Cássio no gol, lateral direita, Fagner. Na zaga, Bruno Mendes entra no lugar do Murilo. E o Gil. Lateral esquerda, Bidu. Cara, se o Mendes não entrar no lugar do Murilo, eu vou achar uma injustiça grande. Ah, tem um Caetano, mas pra mim o Mendes tá muito à frente do Caetano, certo? Na volância, Fausto Vera e Maicon. Aí deve ter na direita Adson, Renato Augusto de armador ali, né? Na esquerda, o Guedes. E centroavante, o nosso querido Yuri Alberto. Essa deve ser a escalação do Corinthians, né? Moscardo fora, Rojas ainda fora, deve voltar contra o New Old Boys, o New Old Boys. Cara, essa pronúncia tá foda. News Old Boys, certo? O Rojas, pode ser que ele jogue contra o Vasco, pode ser que ele jogue contra o Vasco. Mas a tendência é que ele não jogue. A tendência é que ele só vai jogar na quarta-feira
contra os News Old Boys, certo? Então, o Corinthians iria com o time titular, com o que tem de melhor disponível. Claro que o Moscardo e o Rojas são titulares absolutos desse time aí, né? Pelo que vem jogando, né? O Fausto, para mim, hoje, com a chegada do Moscardo, com a volta do Moscardo, ele iria para o banco, porque o Fausto de segundo volante não funcionou, gente. E eu acho que até um dos motivos da queda do Fausto, de rendimento do Fausto, é essa questão dele jogar de segundo volante, porque não é a dele. Né? A gente vê que ele se sente desconfortável, a gente vê que não é das características dele. O Fausto é aquele volante que quer a bola no pé, né? Que sabe distribuir as jogadas, sabe se posicionar bem frente à área, que tem alguns desarmes precisos ali em frente à área. Ele é esse jogador. Ele não é um jogador de infiltração, que é coisa que o segundo volante faz. Ele não é um jogador de velocidade, de ficar passando muitas vezes como ala. Não é. O Fausto é jogador ali de ficar fazendo a cobertura, de posicionamento, de querer bola no pé, de aliviar os zagueiros, né? De evitar que os zagueiros deixem o tão para frente. Esse é o Fausto. Certo? E no último jogo contra o São Paulo, ele jogou de primeiro volante. Jogou, gente, mas ele ficou muito tempo jogando de segundo volante. Calma, deixa o cara respirar na posição dele e tal. Então eu quero ver realmente o Fausto amanhã de primeiro volante. Né? Até pra gente ver o Fausto que a gente conhece, aquele Fausto que comeu a bola no final do ano passado, que ele jogou foi absurdo, né? E o Luxemburgo entender que a posição dele é primeiro volante, gente. Não adianta. Né? E o Maicon que tá, nos últimos 3 jogos, tá vindo bem. Temporada do Maicon, uma draga. A temporada dele, no geral, uma draga. Muito pior que a do Fausto, inclusive. Mas, nos últimos 3 jogos, o Maicon jogou muito mais bola, né, do que o Fausto, do que, enfim, qualquer outro volante do Corinthians, do que Juliano, que vinha sendo colocado no time titular, né? Então, o Corinthians deve ter essas duas opções aí para volantes e devem ser os titulares, né, com a falta do Moscardo aí, certo? Recapitulando, Cássio no gol, Fagner na direita, na zaga Bruno Mendes e Gil, lateral esquerdo Bidu, né? Fábio Santos não aguenta jogar vários jogos seguidos, não adianta. Fausto Vera, Maicon, Renato Augusto no meio campo, Adson, Yuri Alberto centralizado e o Roger Guedes, ponta esquerda. Enfim, comente o que você achou. Né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer. E vai Corinthians!